Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje eu quero falar a respeito de temores futuros. Me acompanhe. Gente, vamos lá? Segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, eu percebi por essa carta, essa segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, a gente percebe que Timóteo estava passando algum temor com relação ao ministério. Pela forma que Paulo fala no capítulo, alguma coisa com relação ao ministério. Eu consigo até entender isso bem, a gente sabe que Timóteo, ele pregava em Éfeso, né? Ele pastoreava Éfeso. E eu consigo até entender isso muito bem, que em termos ministeriais, às vezes a gente tem uns momentos de covardia, uns momentos de dúvidas, ou alguns momentos, enfim, de ansiedade. E uma das coisas que, olha, já deixando de cara aqui, uma das coisas que eu aprendi com relação ao ministério, número 1 é que você atua no ministério quando você não sabe que você está atuando. O ministério é uma coisa muito natural, ele flui de dentro de você. Você não deseja aquilo mais do que Deus, você não tem que fazer força para aquilo, certo? E a segunda coisa que eu aprendi é você não fazer do ministério algo assim por você mesmo, algo que seja para que você tenha evidência, ou muito mais do que isso, algo que seja para você como se fosse profissionalismo, como se fosse... Enfim, algo que dá certo para dar certo na vida. De jeito nenhum. Ministério é uma coisa que você tem que ficar muito descansado, relaxado em Deus e deixar aquilo fluir através de você. Muitas vezes você vai fazer sem saber, involuntariamente, e muitas vezes você vai ser dirigido por Deus a entrar em certas portas e fazer acontecer certas coisas através de você, coisas às vezes grandes, pequenas, ou que vão dar em grandes trabalhos, mas que são de forma natural. Nada que você tenha ansiedade para agarrar aquilo, para que você tenha uma posição, ou para que você faça a sua vida nisso, de jeito nenhum. A gente vive normalmente nesse mundo e o ministério acontece, tá? E eu percebo que Timóteo aqui, pela forma que Paulo falava, ele estava de algum jeito intimidado por causa do ministério, né? Então Paulo fala assim no verso 6 do capítulo 1, segunda carta a Timóteo, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela minha imposição das mãos. Paulo está falando aqui, esse dom ele está falando do próprio Espírito Santo, tá? Reavive o dom que há em ti. Ou seja, quando a gente recebe, o que é o dom? É o presente, né, que a gente recebeu de Deus, que é o Espírito Santo. Eu sei disso porque depois ele vai falar em seguida do Espírito. Ele fala, reavives o dom que há em ti. Deixando muito claro, pessoal, que ele não está querendo dizer que o Espírito Santo foi embora de Timóteo e voltou. Isso não existe. Uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, uma vez que você tem o Espírito Santo, ele não vai te deixar mais, tá? Isso, ele está com você para sempre. Não importa, pequei. Tudo bem, ele está aí do mesmo jeito, ok? Então ele diz reavivar no sentido tipo... deixa isso viver dentro de você, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma tendência a inclinar para a nossa mente natural. Os nossos medos, nossas preocupações, a nossa parte carnal fala mais alto. Não quer dizer que estamos em pecado, de jeito nenhum. Mas a gente está deixando a parte natural, que é a parte humana, caída, reagir com base nas coisas que estão acontecendo, né? E provavelmente Timóteo estava reagindo dessa forma, estava temeroso, nervoso, preocupado. Timóteo, reavives o dom que há em ti. Ou seja, deixa viver o que está dentro de você, né? Para de se apoiar na sua própria mente. Como é que eu sempre ensino nos meus vídeos e na igreja, que a gente ouve o Espírito não aqui, a gente ouve o Espírito aqui. Quando você sente paz de Deus, você sente aqui. Quando você sente um incômodo da parte de Deus, você sente aqui. O Espírito, ele fala aqui, sabe? Não são palavras audíveis, é como um download. Aquilo vem dentro de você e você sabe que é aquilo que está sendo dito, mas você nem sabe decifrar em palavras, sabe? Não tem aquela coisa, Deus me disse que quando eu levantasse, eu sou meio... Não sou muito crente pra isso não, irmãos. Não acredito muito quando alguém diz vírgula, ponto e não sei o que, porque Deus me disse, Deus me falou que a geleia que tá na geladeira... Toda vez que eu vi o Espírito, aquilo veio dentro de mim e eu não sabia decifrar em palavras concretas o que foi dito. Eu sabia só que a direção era uma coisa pra ser feita e acabou. Aquilo veio aqui dentro de mim, tava pronto, tá? Sempre aqui. Então ele fala, reavives o dom que há em ti, ou seja... inclina para o que está sendo dito aqui. Às vezes você tem medo do futuro e quando você para pensar no futuro, a tua cabeça está preocupada, mas aqui dentro, se você consulta, está em paz. Já percebeu? Aí você pensa, doideira.
é o que fala, caramba, agora eu não lembro, vai estar escrito aqui, mas é em Filipenses, eu acho que fala, acho que é Filipenses, que diz que quando nós oramos, de Filipenses 4:8, que diz pra gente não se preocupar com nada, colocar tudo nas mãos de Deus, que a paz que excede todo entendimento. O que é paz que excede todo entendimento? Essa paz que está aqui sobrepõe o que eu estou pensando aqui. Você pensa assim, como é que eu posso estar em paz se a coisa que está acontecendo é terrível? Essa paz sobrepõe o que você entende. Você não entende porque você está em paz, mas você está. Então é aquele medo que te acomete de uma forma na mente, mas aqui você sente paz. Isso vem da parte do Espírito, tá? Ele diz assim, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. É onde a gente sabe aqui que ele está falando do Espírito Santo a respeito desse dom, tá? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Essa palavra covardia, pessoal, no grego, é mesmo uma coisa de ficar paralisado, de voltar atrás, de recuar. De ter medo, tá? Tem traduções que fala timidez e a pessoa traduz timidez como uma coisa que tenho vergonha. Gente, não tem a ver com vergonha. Esse timidez que fala é ficar paralisado diante das circunstâncias, é permitir que o medo tome você e você não possa reagir. Essa é a covardia que ele fala. Deus não nos deu esse espírito. O que eu bato aqui quando ele fala que Deus não nos deu esse espírito? Gente, tudo que você tem medo, eu te garanto que não é algo que vai estar no seu caminho. Não é algo que vem de Deus, não é algo que está projetado para a tua vida. Esse medo que está te batendo aí na cabeça, pode ter certeza que é inspiração demoníaca. Total. A pessoa tem medo de morrer, coisa do diabo. Você não vai morrer coisa nenhuma, mas ele quer te assombrar a vida, porque ele não tem o que tirar de você mais, porque você já está salvo, já está cheio do Espírito Santo, então ele fica te perturbando. Tenho medo de ser mandado embora, tô com medo do casamento acabar, tô com medo de não conseguir ter filho, eu tô com medo de não ser curado. Esses medos, eles não são realidades, eles não fazem parte de verdade nenhuma. Ele falou, o Espírito não é esse Espírito. Você não está ouvindo isso de Deus, do Espírito Santo, não profecia. O fulano profetizou uma coisa que me causa medo. Então o fulano profetizou uma coisa do diabo para você, tá? Porque tudo que vem de Deus não inspira medo. Quando Paulo fala sobre que ele estava pronto para morrer, para estar com Cristo, você pensa assim, ai, como ele era espiritual, ele queria morrer. Gente, quem é espiritual não quer morrer. Quem é espiritual quer viver. Quando uma pessoa fala sobre estar com Cristo, ela está falando sobre o arrebatamento, ela está falando sobre estar com Ele, mas ela não está pensando na situação morte. Quando Paulo fala isso, ele está falando aquilo sem medo, por quê? Porque ele estava chegando a hora dele morrer e aquela hora não era mais temor para ele. Por quê? Porque o Espírito já estava botando no coração dele que estava na hora dele adormecer, que estava já cumprida a missão dele, ele já estava velho, percebe? Então até essa hora não vai ser uma hora que vai causar temor em nós. Se ainda há temor em nós dessa hora é porque não está na hora, entendeu? Isso é uma inspiração demoníaca. Então tudo que vem de medo dentro de você, no futuro não sei se vai dar certo, não sei se vou ter dinheiro, não sei se vou conseguir viver a vida, não sei se... Tudo isso tem a ver com inspiração demoníaca. É medo que vem da parte dele e não do Espírito. Não está no plano de Deus na sua vida, tá? Ele diz assim, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Eu anotei aqui no grego, essa palavra poder é mesmo no sentido de execução, de executar algo. Ele nos tem dado espírito que nos capacita a executar as coisas por meio das habilidades de Deus, percebe? Então você é capaz de executar um pensamento sábio por meio da sabedoria de Deus. Você é capaz de executar, falando assim de uma doença, você é capaz de executar uma cura por meio desse Espírito. Você é capaz de executar um plano bom nesse mundo, de trabalho ou qualquer coisa assim, por meio da habilidade de Deus. Esse Espírito de poder que Ele nos deu é a capacidade de nós executarmos qualquer coisa para o nosso futuro. E a Bíblia fala que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Quando a gente fala sobre executar, eu não estou falando sobre fazer obras propriamente, mas sobre dizer algo que vai se construir na nossa vida. Executar algo, trabalhos, ou como eu falei, ou ideias que são da parte de Deus, que vão ser boas, tá? Então nós temos capacidade para executar coisas pelas habilidades de Deus. E de amor, espírito de amor. Gente, olha que interessante. Eu tenho um vídeo, faz tempo que eu nem sei mais o nome dele, tá aí, faz 1 ano e pouco que eu gravei, que era de João capítulo 14, que fala sobre o amor, né? E o engraçado é que quando eu pesquisei no grego, eu não me atentei ao que eu me atentei agora, na mesma passagem do grego que eu estudei. Que esse amor que é falado aqui, que é o mesmo de João capítulo 14 e muitos, que é o amor ágape, que é conhecido ágape, que no grego se fala agapaó, esse amor significa
preferência, preferir. Esse amor significa, não é sentimento. É claro que a gente já sabia que com base em Deus, nós sabemos que o amor incondicional de Deus por nós não significa que nós teremos o mesmo amor por Ele, né? Só Deus é capaz de amar dessa forma. Mas o mais interessante que eu achei aqui é que esse agapao no grego significa preferir. Vem desse tipo de qualidade, não propriamente de sentimento, mas de preferir. Gente, é tão forte isso, para pensar comigo. A Bíblia fala que Deus nos adotou. Se você ficar grávida ou se você for ter um filho, você vai amar a criança que vier. Você não propriamente escolheu ela, né? Do seu ventre foi gerada uma criança, você vai amar do jeito que ela vier. Mas quando você adota uma criança, você é obrigado a escolher por uma. E quando você escolhe por uma, você escolheu por uma que você preferiu. E quando a Bíblia fala que Deus nos adotou, significa que Ele preferiu por nós. É sobre esse amor ágape, Ele quer dizer justamente isso, o fato de Deus ter preferido por você. Então, se você está em Cristo, saiba que Deus preferiu por você. Gente, só de saber que Deus preferiu por mim, isso é uma segurança tão grande com base no futuro, com base no agora, com base no ontem, no amanhã. É uma segurança tão grande porque Ele resolveu me adotar. Se eu resolver adotar uma criança, ela pode ter certeza que ela está debaixo da minha guarda, da minha proteção e dos meus cuidados, porque eu preferi por ela, eu quis adotar ela. Então eu estou falando desse amor. E o mais lindo é que João capítulo 14... que fala lá, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos, aquele que me ama será amado do meu Pai, que a religião, principalmente evangélica, gosta de colocar isso como amor-sentimento, o que não tem nada a ver, porque nós estaremos falando de carne, né? Não, ali está falando aquele que prefere por mim. O que é preferir por mim? Irmãos, dentro desse mundo aqui está cheio de deuses falsos que são pregados. Você pregam a autoconfiança, pregam deuses falsos, pregam tudo. Mas o que você preferiu? Ir escolher a Cristo como Salvador. Você preferiu acreditar que Ele poderia te salvar. Isso é aquele que me ama. Quando ele fala aquele que me ama, é aquele que preferiu acreditar em mim. Aquele que preferiu escolher por mim. Deu para entender? É sobre isso que está falando ali. Então ele fala que esse amor, nós temos esse espírito desse amor que faz a preferência por Cristo, percebe? E não só que consegue tratar as pessoas a partir de nós mesmos e não delas. Porque a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, né? Que Ele trata segundo o amor dele por nós. E nós também temos o Espírito Santo em nós, que faz com que a gente tenha a capacidade de executar, né, o amor por outras pessoas, não com base nelas, mas com base naquilo que a gente acredita que é bom. Independente se elas tratam bem a gente ou não. Eu não estou falando que isso acontece frequentemente, que isso é fácil ou não. Eu estou dizendo que, como Paulo falou, reavivar o dom, ou seja, inclinar para o que está aqui, faz a gente conseguir até dar uma resposta melhor a uma pessoa que não merecia uma resposta melhor. Ao invés da gente já responder para ela, com base na nossa cabeça, às vezes a gente pode dar aquele tempo e esperar vir uma resposta da parte do Espírito, que é uma resposta de amor, independente de quem a pessoa é, tá? E o último, mais de poder, de amor e de moderação. A palavra moderação, que está no grego, eu pus aqui, significa um comportamento prudente, equilibrado, ou uma mente saudável, tá? Então ele diz, e o espírito de moderação que está em nós. Então o espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação. O espírito de moderação que está em nós é o espírito de equilíbrio. É o espírito equilibrado. É um espírito que não faz as coisas nem para a direita nem para a esquerda. Ele anda em linha reta, no sentido de ser saudável, percebe? Aliás, tudo com equilíbrio na verdade é saudável. Uma pessoa, por exemplo, que acha que fazer a obra demais, não, nossa, que descanso é só na glória. Nossa Deus, a pessoa quer ser Cristo, né? Porque a Bíblia diz que Ele se tornou o nosso descanso. Eu não sei onde que ela tirou que descanso só na glória. Descanso já é agora para quem é salvo. Então, as pessoas que se desgastam com a obra, se desgastam no trabalho, ou se desgastam para agradar alguém, ou ao inverso disso, não querem ajudar em nada, não querem fazer nada por ninguém, só pensam em si mesmo. Tudo isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Eu não estou falando isso para condenar, às vezes você se encaixa num desses quadros, ok, tudo bem, isso é coisa da carne. Mas o Espírito que está em nós é um espírito de moderação, de equilíbrio. A gente consegue pensar na família e também ajudar lá fora. A gente consegue se envolver com a obra, mas não deixar o nosso trabalho. A gente consegue
fazer pelos outros, sem deixar a gente por último, né? Deixar alguém, às vezes, um filho em primeiro lugar, nem por isso você está no final da fila. Mas assim, você percebe? É um espírito de equilíbrio. Isso em toda parte, tudo no cuidado consigo mesmo, isso até no se vestir, pessoal. A pessoa que se veste igual um palhaço, igual uma árvore de Natal, é feio. A pessoa também que não se cuida de nenhum jeito também é feio. O espírito de moderação, ele vai totalmente no equilíbrio, tá? Então, isso que nós temos dentro de nós. Então, Paulo, ele falou, reavivar isso. Então eu digo isso pra você. Eu ainda tenho mais uma coisinha pra falar. Mas isso pra você. Perceba o que é dito aqui. Espere. Aliás, uma das coisas que eu faço muito é, ao invés de me precipitar, é esperar as coisas acontecerem, fluírem, percebe? Porque apesar do que o mundo tá sempre pregando pra você fazer, e a religião também fazer, e você acaba sendo sempre se cobrando demais, sabe? Se colocando demais, até às vezes pensa mal, você começa a ficar contra você mesmo, quando você pensa que você próprio tá desleixado, ou você próprio não tá fazendo nada pra mudar nada. Quando você tá, ou tá se forçando demais, isso tudo na verdade é um desequilíbrio. O que a gente tem que fazer é permitir que as coisas fluam naturalmente, né? Como fala em Zacarias, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. O que significa isso? Que quando as coisas estão bloqueadas, travadas, difíceis de acontecer, é porque na realidade as coisas não vão sair de você dessa forma, no seu empenho. É porque não estão abertas as portas ideais agora para você fazer alguma coisa. Então continua o que você está fazendo. Independente de parecer que você não está fazendo nada, ou independente de parecer que está inútil, ou independente de parecer que você já dá na idade para fazer qualquer coisa, não tem problema. Tá bloqueado? Você tem alguma alternativa? Não? Então desencana, fica tranquilo, fica tranquila. Deixa as coisas fluírem pelo Espírito. Como eu digo, dá aquele tempo, eu faço muito isso, e eu confio. Eu dou aquele tempo e confio, eu não penso mais na situação, independente, mas a vaca vai pro brejo, então deixa ela ir pro brejo, eu não tenho o que fazer, o que eu posso fazer? Eu começo a me atentar aqui, sabe, reavivar aqui, eu começo a perceber o que tá aqui, e o que tá aqui tá tranquilo? Tá, então eu vou ficar também, percebe? Deixa as coisas fluírem. Quando o cristão, de verdade, a pessoa que é salva, ela sempre espera em Deus, ela deixa as coisas fluírem. E isso não quer dizer que ela é uma vagal, que ela não faz nada da vida. Não tem a ver com isso. Tem a ver simplesmente que tudo que ela podia fazer, que estava fácil para ela fazer e para acontecer, ela já fez. Então, o que ela pode fazer agora? Esperar, tá? Agora, uma coisa interessante com relação a isso. Que isso não somente vence os nossos medos de não estar dando certo, ou medo disso, medo daquilo, como também traz para nós um conforto, um descanso, porque ele falou isso para Timóteo para trazer descanso, tá? E uma das coisas maravilhosas, dos recados que Jesus deixou para nós, até pra gente não ficar com medo de nada, né? É a respeito do que ele ainda vai fazer na nossa vida. As pessoas têm na imagem, na cabeça delas, a imagem de que essa vida é tudo que dá para viver, é tudo que dá para viver aqui, é aqui só. Depois eles vão pra glória, e na glória eles vão ter uma asa, uma auréola e um arco-íris. Ao redor deles eles vão brilhar igual E aí eles acham que a vida vai ser diferente. Você tem que entender o seguinte, que quando em Hebreus capítulo 11, no final do capítulo, a Bíblia primeiro fala no capítulo que muitos homens de Deus do Velho Testamento foram maravilhosos, alcançaram testemunho pela fé, disse até que o mundo nem era digno deles. Mas ele diz, mas eles morreram sem alcançar a promessa. Aí você pensa assim, caraca, que desgraça, né, meu? O cara faz de tudo, vive pela fé, morre sem alcançar a promessa. Você pensa, do que eles estão falando? O que o autor de Hebreus está falando? Que eles não alcançaram a promessa da vida. Porque desde que no Éden o homem caiu, o que foi a coisa mais preciosa que Satanás roubou, gente? Imortalidade. Porque tudo que nós queremos é tempo para viver. Tudo que você quer é tempo para viver. Então o que dá ânsia do futuro e medo do agora, o de depois, da morte, da doença, do dinheiro, é porque a gente quer viver. E as pessoas têm medo de não conseguir viver, de não conseguir chegar lá, de não conseguir dar certo, da vida acabar antes. E esse medo é desde a queda do homem, porque Satanás roubou a imortalidade, né? Então quando a Bíblia fala em Hebreus que os patriarcas, o pessoal da fé do Velho Testamento não alcançou a promessa, está querendo dizer que eles não alcançaram a promessa da imortalidade, que desde sempre foi prometido na Bíblia, de que Deus daria vida para o homem, vida eterna, aquilo que foi roubado. Né? E por que diz que eles não alcançaram? Porque Deus, no final do capítulo de Hebreus 11 diz, porque Deus provia algo superior a nosso respeito, nós que somos do Novo Testamento, para que eles, do Velho Testamento, não alcançassem nada sem nós. Então aí veio Cristo, salvou-nos pela remissão de pecados, certo? Faz com que agora, tanto nós como eles,
ressuscitaremos, adormeceremos desse mundo, nós vamos ser colocados para dormir pelo Pai, mas ressuscitaremos, e essa ressurreição nos dará a imortalidade. Aí você diz para mim, mas chegando lá ninguém vai se conhecer, chegando lá vai ser meio estranho. Irmão, se ninguém vai se conhecer, se vai ser todo mundo com cara de totó e brilhantinho, então o que vale a pena viver? A vida eterna ela é justamente legal porque ela dá continuidade a isso aqui. Essa é a promessa, percebe? Nós vamos continuar o que nós estamos fazendo aqui. Coisas vão mudar? Vão ficar melhores. Essa é a única notícia que eu tenho pra fazer. Que vão ficar melhores. Não vai ser diferente? Gente, a única diferença é que vai ser melhor. Essa é a única diferença. A sua vida só vai continuar. E isso tira de nós essa ânsia. Paulo ele fala assim, se nós esperarmos somente nessa vida, somos os homens mais miseráveis que existe. Por quê? Porque essa vida é muito curta. Essa caída é muito pequena. O que ele quer dizer? Gente, ainda tem muito para viver. Então calma, espera, perca esse medo, porque o tempo ele está no controle de Deus e Deus no controle dele só tem coisas boas para nos dar, tá? E último assim, coisa que eu queria passar para vocês que está em João. Vamos lá no Evangelho de João, um recado que Jesus deixou maravilhoso assim para nós, que nos dá essa garantia, esse consolo, essa paz. Por que eu gosto do Evangelho de João para falar disso? Capítulo 20 fala sobre a ressurreição de Jesus. Nos 4 evangelhos fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas eu gosto de João porque João estava lá. João ele foi ver o túmulo vazio, né? Quando Maria Madalena avisou, olha o corpo sumiu e tal. Ele foi lá ver. Então é uma testemunha assim muito, muito fiel da coisa. Não que Mateus, Marcos, Lucas não seja fiel. São, mas eles estão falando com base do que eles ouviram, né? João estava lá, então eu acho isso tremendo. E e a Maria Madalena avisou que o corpo tinha sumido. E o mais interessante é que o anjo falou para ela, vai lá, avisa para Pedro e para os discípulos que ele não está aqui, ele ressuscitou, está indo para o caminho de Galileia. Aí ela vai, chega para Pedro e para João e diz assim, olha, o corpo dele sumiu. Eu acho que ela deu uma bugada, porque o anjo falou com ela não passou o recado. Eu acho que ela pensou assim, eu devo ter visto coisa, não deve ser. Por quê? Porque lógico, pessoal, um morto ressuscitou, você tá percebendo? Não é uma coisa assim, uau, incomum, né? Então eles foram lá, quando ela falou com João e Pedro, né? E eles saíram correndo. E olha que legal. Aí diz assim, no 20 verso 6, João 20 verso 6. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Eu não sei qual é a sua tradução, a minha revista atualizada está dizendo que o lenço que estava no rosto de Jesus estava num lugar à parte. Há traduções que diz dobrado e há traduções que não diz deixado de lado, alguma coisa assim. A tradução mais fiel para isso é dobrado ao lado, tá? O lenço da cabeça. Por quê, gente? E olha que essa tradução minha negligenciou essa informação. No grego tá mesmo isso, tá dobrado ao lado. E olha que recado maravilhoso que nos negligenciaram no português. No Velho Testamento, os judeus tinham uma tradição, né? O judeu que tinha um servo, ele tinha uma tradição. Quando ele sentava na mesa, o servo continuava ali de pé, né, para servir o Senhor e limpar a mesa depois. O Senhor, ele tinha aquele guardanapo que é de limpar o rosto, de limpar, né, a boca, o rosto. Se aquele guardanapo, quando ele levantasse da mesa, se ele deixasse o guardanapo amassado, significava que o servo tinha autorização para limpar a mesa e tirar a comida que restou e acabou. Se quando aquele senhor judeu levantasse, deixasse o guardanapo dobrado, significa, vou ali e já volto. Sei lá, vou no banheiro, vou na casa de banho, já volto, tá? E a Bíblia diz que Jesus levantou ali do sepulcro e deixou o lenço do rosto dele dobrado. Significa, vou ali e já volto. O recado para nós de que ele virá em breve, né? Para nos dar o fim que nós estamos esperando, a continuação da nossa vida, a ressurreição. Porque ele é a primícia dos mortos, ele é o primeiro que ressuscitou. Mas ele prometeu isso para todos nós, a promessa que todos desde o Velho Testamento estão buscando. Viver, pessoal, viver, a gente quer viver, a gente quer tempo. E ele diz, dobrou, porque pensa comigo, quando eu olhei eu fiz isso realmente, Jesus senta e dobra o lenço, pensei, pra quê? Pra que uma pessoa se dá esse trabalho de dobrar o lenço e colocar do lado? Por quê? Vou ali e já volta. Esse é o recado que ele deixa pra nós ali logo no túmulo, né? E aí pronto, aconteceu
todas essas coisas ali com eles e tal, depois eles encontraram com Jesus. Então essa é a minha palavra para vocês hoje, a palavra do Espírito para nós, que eu fui a primeira a receber, que nós não temos que ter medo de nada, nem do agora, nós temos poder para executar, nós temos poder de amar as pessoas, nós preferimos por Cristo, nós temos equilíbrio dentro de nós, não precisamos ter medo até das nossas ações, nós não precisamos ter medo do futuro, porque a vida vai continuar em nós, todas as coisas, o Espírito vive dentro de nós, o Pai preferiu por nós, Ele nos adotou e tudo vai ser provido, não por força e por violência, mas pelo Espírito dEle, e ainda por cima nós seremos ressuscitados. Gente, só tem promessa boa para quem é salvo, tá? Isso tudo pelo quê? Pela graça. Porque você pergunta, isso tudo o quê? Mas eu tenho que fazer o quê? Nada. Você só tem que crer em Jesus, essa é a preferência. Quando ele fala, aquele que me ama é aquele que prefere por mim. Quando você crê nele como Salvador, você é salvo. E pela graça você foi salvo, e pela graça você vai ter todas essas promessas de vida. Pela graça você tem o Espírito Santo dentro de você. Por isso que se você pecar, você não perde ele. Porque ele foi dado de graça, ninguém te cobra por isso. Portanto, você não tem como perder ele, porque ele foi dado de graça. A salvação foi dada de graça, você pecar, você não vai perder ela. Nada, você não perde nenhum dos benefícios de Deus. Porque quando a gente crê, a gente recebeu tudo gratuitamente. Isso não nos faz pessoas piores, pelo contrário. O Espírito Santo dentro de nós nos faz pessoas melhores. Ninguém tem mais vontade de fazer o que é errado. A gente vai cada vez ter mais vontade de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ok? Gente, essa era a palavra que eu tinha que dar pra vocês. Não tenha medo de nada. Viva pelo Espírito, por aquilo que Ele fala aqui dentro de você. Tchau, tchau. Até a próxima semana.